Olá, telespectador da TV Brasília, está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós vamos começar com uma figura extraordinária, conhecida em toda Brasília, na região do entorno, né? Estamos tendo aqui o privilégio de receber o Padre Getúlio, né? Que tem um trabalho extraordinário no entorno, em especial lá no Santo Antônio Descoberto, né, Padre Getúlio? Seja muito bem-vindo, viu? Eu cumprimento todos os telespectadores da TV Brasília, né? E é uma oportunidade de estar aqui com esse deputado que conhecia, aprendi a chamar RR, né? É verdade, é verdade. E aqui eu estou aqui participando num momento importantíssimo, né? Da história de Brasília, da história desse país. Quer dizer, um olhar diante dessa situação é extremamente significativo. Mas eu advirto que sou Padre Getúlio de Alencar, estou aqui falando em nome próprio, eu não falo em nome da igreja, né? Quer dizer, a igreja tem seus representantes, portanto, a opinião é absolutamente particular e a minha visão também de uma pessoa engajada na política e na área de educação, depois do tempo que eu já passei aqui por essas paróquias, e trabalho que realizei lá no Piauí. É um momento importante, estou às ordens para nós conversarmos, é um prazer. Então vamos homenagear nosso conterrâneo. Eu tenho muitos telespectadores que são do Piauí, até porque eu sou de lá também, né? Fala um pouquinho desse trabalho lá no Piauí, Padre. O tempo de que disponho é pouco, mas é suficiente para ver a minha trajetória, sobretudo aliando ao meu sacerdócio funções na área de educação. Diretor de ginásio lá no Luiz Piauí, depois professor de português, segui depois para Teresina, lá trabalhei no governo Alberto Silva, à frente do Superintendência de Educação, numa época em que estava se implantando aquela lei 5692, de 11 de agosto de 1971, e foi naquele momento... Era LDB, né? Aquela extensão de mais 2 anos no ensino primário, de 5 anos, passando para os 7 anos. Era ministro da Educação, Jarbas Passarinho, que na visita que fez de inspeção em alguns estados, escolheu o Piauí, e do Piauí esteve lá visitando a obra que nós fazíamos à frente da educação, num órgão do Premen, financiado pelo Banco Mundial. A partir dali eu fui convidado para ser professor de estrutura e funcionamento do ensino do primeiro grau na Universidade Federal do Piauí. Depois fui para Belo Horizonte, um curso de pós-graduação, e voltei aqui para Brasília, onde tive a oportunidade de trabalhar de 77 até 86, trabalhei como pároco da paróquia de Santo Antônio do Descoberto, mas exercendo um trabalho no Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Foi quando eu fui realizando esse trabalho, fui convidado por Linaldo Cavalcante e trabalhei no CNPq. Depois eu voltei para o Piauí, convidado por Alberto Silva, e nós lançamos lá os fundamentos e concretizamos o ideal. Eu sou cofundador da Universidade Estadual do Piauí e sou o primeiro reitor. Aí voltei no MEC, eu fui coordenador do ensino de primeiro grau e me candidatei a prefeito de Santo Antônio Descoberto. Ali eu tive a oportunidade concreta de colocar em prática aquilo que me animava a ser prefeito e colocar o melhor das minhas convicções através da realização de um trabalho sem o qual nós não temos possibilidade de tirar as pessoas do subdesenvolvimento, o trabalho na área da educação. De educação, né? Empreguei o melhor dos meus esforços e realizei um trabalho muito importante, trazendo a Universidade Estadual do Goiás. Preparamos ali 450 professores, melhoramos consideravelmente a educação. Isso prova o reconhecimento da população, que 2 vezes seguida eu fui candidato a... E sempre liderando pesquisas, essa coisa. Ganhando a eleição, embora não tomando posse, por fatores que não interessam levantar aqui neste momento. Claro. Mas eu tenho um apreço muito grande em relação a isso
e o reconhecimento daquela comunidade que há 20 anos atrás me recebia, e fizemos um trabalho, naturalmente apoiado por homens que estavam acreditando no meu poder de trabalho, como o Marquito Vilela, recebi grande ajuda, Joaquim Roriz e outras pessoas, e sobretudo a comunidade que acreditava que aquilo era o melhor momento de Santo Antônio Descoberto. Então veja, Padre Getúlio, sua vida sempre ligada à educação, à igreja, evidentemente, é o seu ofício, né? E a igreja parece que aos poucos, sob um ponto de vista até histórico, né? Ela tem mudado um pouco, ela tem se envolvido mais nas questões políticas. Isso se deve a quê? Se deve a essas agressões continuadas à família, aos valores que são defendidos pela igreja? E se deve a quê? Essa postura, né, um pouco mais engajada na política da Igreja Católica? Esse problema ele deve ser analisado à luz da história. Se nós dermos aqui um retrocesso, se nós nos colocássemos lá no Egito, quando pela primeira vez nós vemos esse binômio política e religião, e Deus toma a iniciativa e diz: eu vi a miséria do meu povo. Naquele momento ali, nós vamos encontrar o começo desta caminhada da política e da educação. Eu vi o meu povo, Moisés, sofrendo a miséria, e você vai enfrentar o faraó, que representava o poder político. Naquele momento, Moisés se intitula como um líder, e era de fato um líder político e um líder religioso. Na sua caminhada, foi a verdadeira epopeia. Epopeia sob o ponto de vista político e epopeia sob o ponto de vista religioso. Ele estava formando um povo politicamente e conduzindo este povo para que ele caminhasse nos caminhos indicados por Javé, por Deus. Tornou-se uma verdadeira epopeia, o caminho do Egito. Naquele momento, aquelas duas coisas caminham juntos. Eles estavam em busca da terra prometida e Moisés exercia o seu papel, em primeiro lugar, naquele momento, como enviado de Deus, mas formando um povo politicamente, e essa caminhada vai até chegar à terra da promissão. E aí começa essa trajetória. Bem, Padre Getúlio, eu lhe agradeço muito, né, ter encontrado um tempinho para estar aqui conosco, né? Vamos ver se a gente consegue trazê-lo noutras oportunidades também. E o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre política e também um pouquinho sobre o direito do consumidor, né? Vieira, o pessoal, seja muito bem-vindo, doutor Vieira, né, meu amigo Leal, nosso comentarista, né? Permanente, né? Eu tomei o cuidado de assinar contrato, né? Porque senão, você já viu, né? O Vieira tem essa mania de vai para Fortaleza todo dia, né? Vai de manhã, volta de tarde, você, né? Mas para não perder a cor. Ah, tá certo, tem razão, tem razão. E ele está usando uma camisa assim para refletir bem, né? Mas serão muito bem-vindos. Mas, Vieira, uma das reclamações que a gente mais tem encontrado por aí é com relação às pessoas, né, não terem mais segurança, ou seja, estacionam o seu carro em algum local privado, tipo um supermercado, um estacionamento de banco, qualquer coisa assim, e aí quando voltam, né, ou o carro foi furtado, né, ou então foi arrombado, enfim, fizeram alguma coisa. De quem é a responsabilidade disso? Porque, afinal de contas, está num estacionamento privado, né? É verdade. Primeiro, eu quero agradecer ao deputado Raimundo Ribeiro pelo convite e quero dizer a todo consumidor que, na verdade, o estacionamento, ele, a partir do momento que ele é cercado e o seu carro é estacionado naquele local, você pagando ou não, recebendo aquele ticket ou não, a responsabilidade é do prestador de serviço daquele estacionamento.
Isso quer em supermercado, quer em qualquer lugar, em faculdade, em colégio. Deputado Ribeiro, Raimundo Ribeiro, não aqueles avisos que vêm no TIC, ou aquelas plaquinhas que são expostas na entrada ou na saída, que o prestador de serviço não se responsabiliza por qualquer furto ou no interior do seu veículo, ou qualquer espécie de arrombamento, aquilo não vale absolutamente nada, porque o que diz é a lei. E isso está muito expresso, de uma forma bem clara, na súmula 130 do STJ e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso esclarece de uma forma categórica de quem é a responsabilidade. Então nós podemos dizer que o direito está ao lado do consumidor, vítima. Sim. A questão é como transformar esse direito em algo efetivo, né? Porque aí você tem que entrar na justiça, aí leva um tempo no processo, aí tem recurso, quer dizer, o evento ocorre hoje, só daqui a 5 anos é que tem uma solução. É verdade. Até essas questões, deputado Raimundo Ribeiro, geralmente andam mais rápidas, porque quais são os caminhos diante de uma ocorrência dessa? O consumidor, o proprietário do veículo, procura o prestador de serviço para reclamar, tá certo? Se tiver aquele tiquezinho, é importante que ele guarde consigo o tique, que é uma prova de que ele estacionou o veículo ali. E caso não tenha, pode pegar uma testemunha, 2, que desde que não seja parente, e pode fazer o registro, que além do levar o conhecimento ao prestador de serviço de que o seu veículo sofreu danos ali, ou foi arrombado e furtado os pertences no interior do seu veículo, além de levar o conhecimento ao prestador de serviço, é importante que faça o registro na delegacia daquela região. E caso o prestador de serviço não se responsabilize, nós temos uma infinidade de Então, primeiro órgãos. ato, você vai ao PROCON. O primeiro ato é o prestador de serviço. Depois do prestador de serviço. Depois, o registro na delegacia policial e depois o PROCON da sua região. E caso esses 3 órgãos não resolvam a questão, tem o juizado especializado em pequenas causas, que eu quero crer que aí, dependendo da situação, com 1 ano, mais ou menos, 6 meses, talvez, estará resolvido esse caso. De forma que são situações que o consumidor precisa estar sempre atento a essas questões, porque isso ocorre. E o seu direito, o direito do consumidor, é em qualquer lugar, repetindo, basta estar cercado. Não interessa se está pagando por aquilo. Se é gratuito ou não. Se é gratuito ou não. Não importa. O que precisa estar bem esclarecido é que a responsabilidade é do prestador de serviço. Muito bem. Depois dessa aula do Vieira, vamos falar um pouquinho de política. Está todo mundo leal, reclamando. Não quero saber de política. O quadro 2018, porque afinal de contas, 2018 não vamos ter eleição. Né? É a possibilidade que a gente tem de escolher, né, os novos governantes desse país, né, e da nossa cidade. Né? Mas há uma descrença geral. Né? Quer dizer, as pessoas parecem que não querem conversar sobre política, se bem que eu tenho tido algumas experiências. Eu tenho ido a algumas reuniões com 40, 50 pessoas, e eu termino as reuniões dizendo o seguinte: olha, ao contrário do que dizem que ninguém quer participar da política, todo mundo quer participar da política, tanto que nós convidamos, estão aqui. Agora, o que as pessoas estão repudiando é o quadro político que está aí, sim, e não aquele que será construído, né? Sem dúvida.
Como é que você vê esse quadro? Eu faço uma outra observação, que é uma área que eu atuo muito nas redes sociais. Tá? As redes sociais, ela tem uma especificidade muito forte de estar dando uma demonstração do que está acontecendo, do interesse no ambiente político. Há um interesse muito forte. Ela traz o fato. Traz. Porque as coisas estão sendo colocadas ali e elas têm uma repercussão muito grande, né? De negativo, né? Ou de positivo. E as manifestações, eu mesmo faço algumas provocações. Evidentemente que eu tenho cuidado de não colocar nomes, porque eu acho que não cabe, até por uma questão jurídica, eu não vou me expor, mas nós colocamos situações que todos conseguem identificar o que é e quem é. Quando nós colocamos isso, imediatamente vem a resposta. Você vê que as pessoas entram na discussão. Então, na verdade, as pessoas querem participar. Não tem a menor dúvida. Né? Agora, tem um processo que está aí instalado e que assusta. Isso é preocupante. Nós temos, por exemplo, na área federal, né? Na presidência da República, quando a situação política é decrépita, como ela está, e ninguém pode negar isso. Claro. E não aconteceu agora, ela já vem de muito tempo. Agora é que está igual furúnculo. Você lembra de furúnculo? Lembro. Você apertou, agora está saindo o carnegão. Ou seja, agora está vindo para fora o carnegão, quer dizer, a origem da situação. Isso confirma o que o Cortella sempre diz. Nós não estamos no fim. Não. É o recomeço. Não tenha dúvida. Aí, resultado, o que é que ocorre? É como um pêndulo. Quando a situação é decrépita, nós corremos um grande risco da gente ficar nas extremidades. Né? Eu aqui vou chamar de esquerda-direita, porque eu nem gosto desse termo, mas corre o risco de ir para um lado ou para o outro. Ele perde a capacidade de ficar no ponto médio, porque o ponto médio não está... É o ponto de equilíbrio. De equilíbrio. Esse é meu susto. Nós não temos ponto de equilíbrio. Aí corremos o risco de 2018, até mais um mandato, continuar esse processo de limpeza. Aliás, o presidente Temer, recentemente, numa declaração, ele diz o seguinte: o país corre o risco de uma vocação autoritária. Sim, porque vai dando a descrença. E aí a pessoa quer alguém que chegue e... Opa, pronto. E aí a gente observa isso, inclusive, no planeta. Em alguns lugares onde o desequilíbrio, onde esse caldo político está péssimo, há uma tendência de uma ação bastante, vamos dizer assim, de antídoto, que pode trazer outro mal posteriormente. E é engraçado como as pessoas que param e pensam, né? Elas fazem o diagnóstico. Né? O Cortella, ele tem mais de um ano que ele diz, olha, nós não estamos no fim do curso. Nós não estamos no fim dos tempos. Nós estamos recomeçando. É uma revolução que está acontecendo. Né? Você já ouviu falar naquela história do japonês ou chinês, agora me foge, do vaso quebrado? Quando o vaso quebra, você não joga fora. Você vem e faz, unta, às vezes com uma linha de ouro, e ele passa a ter agora uma nova vida. É verdade. É figurativo isso, mas nós precisamos ter uma nova vida em termos de política. Tanto local, que a gente acaba aqui também observando a mesmíssima coisa. Diz uma coisa, o pessoal dos bastidores tem alguma coisa contra você, porque já disseram que acabou o tempo. Ah, é? Olha lá como é que eles estão. Não. Então, eu posso dizer o quê? Tchau. Vieira, muito obrigado. Viu? Obrigado, semana que vem a gente volta com outro tema, hein? Sim. E as perguntas são assim, ó. Vapt-vupt, né? Muito obrigado, viu, Léo? E o Tribuna Livre volta já. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Você viu, né, que o nosso bloco começa com esse hino maravilhoso, uma homenagem, né, ao Esporte Clube Corinthians Paulista, 7 vezes campeão brasileiro desde 1971, né, e campeão merecido, né. Aqui
o Everson, né? Nós descobrimos o Everson corintiano. O Everson Ali por confessou. trás, eu tenho uma grande amiga que é corintiana também, Olha Angelina. Você conhece a Angelina? Conheço, É corintiana. Eu não sei por que ela é corintiana. Eu acho que tem a ver com... Eu acho que ela A massificação. Ela levou uma pedrada quando era Também. criança na cabeça e eu sei lá o que deu, né? Mas olha, seja muito bem-vindo, viu? Campeão! Muito bom dia aí ao telespectador que está acompanhando o Tribuna Livre da TV Brasília. 15 de outubro, última quarta-feira, né? Proclamado 15 o de novembro, heptacampeonato. né? Exatamente, 15 de novembro, proclamado o heptacampeonato brasileiro do Corinthians. É como você disse, muito merecido. Fez por onde ao longo da competição inteira, né? Enquanto as outras equipes estavam dedicando atenção para outras competições como a Libertadores, Copa do Brasil, o Corinthians focou realmente para conquistar o Campeonato Brasileiro e conseguiu, né, o 4º título da era dos pontos corridos, 7º título nacional e é o campeão da década, né, o campeão brasileiro do milênio até agora. Foi campeão 2005, 2011, 2015, 2017, é isso? Exatamente. E superou o feito de 2015, né, que muitos consideravam que seria um feito imbatível, né, para o Corinthians bater, né? Foi campeão invicto do primeiro turno, conseguiu com a mesma antecedência, né, 3 rodadas de antecedência que em 2005, teve melhor defesa, terceiro melhor ataque, o time que mais venceu dentro e fora de casa, equipe mais disciplinada, está com artilheiro do campeonato, né, que é o jogo que ainda pode ser ultrapassado pelo Henrique Dourado do Fluminense, está muito bem, vai ser uma disputa bem acirrada até o final e o Jô leva uma desvantagem, né, porque ele está jogando com 2 cartões amarelos, pode ser suspenso e o Henrique Dourado voltou de suspensão. Lucas, e esse verde em homenagem a quê? Rapaz, esse verde é pra alfinetar. Ah, é? Pra alfinetar um pouco a Sociedade Esportiva campeã, né? É provocação, né? É um grande prazer estar aqui de novo, deputado. E o Corinthians, mais uma vez, apesar dos altos e baixos durante o segundo turno, conseguiu o título de forma antecipada, né? Faltando aí 3 rodadas para terminar a competição. Um título incontestável, né? Como bem o Everson disse. É uma campanha invicta no primeiro turno, nesse segundo turno meio ali de forma de oscilação, mas conseguiu... Oscilou, né? Como o próprio Renato Gaúcho dizia que ia acontecer, né? Natural, né? É natural do campeonato também, né? Os adversários começaram a identificar um pouco o futebol do Corinthians dentro de campo, mas no fim terminou aí com o título, Arena Corinthians lotada na última quarta-feira, bonita festa, né, que a torcida do Corinthians fez. Inclusive a torcida do Corinthians fez história, né, colocou mais de 30 mil pessoas em um treino do Corinthians na véspera do clássico contra o Palmeiras. A média de público do Corinthians é de 39 mil pessoas por espantoso, jogo, quer dizer, muito é expressiva. semelhante aos clubes europeus, É praticamente, verdade. né? E esse é um grande legado que a Arena está trazendo para o Corinthians, né? Essa relação, essa simbiose que foi criada entre torcida e estádio do Corinthians, que é conhecido como Casa do Povo, né? Realmente trouxe um ânimo, um gás impressionante aos jogadores. Os 3 melhores públicos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Né? Exatamente. 3 equipes paulistas. 3 melhores equipes paulistas, médios de público. todas acima de 30 e poucos mil Torcedores por jogo, né? E, em quer dizer, contrapartida... espero que o Rio aprenda, né? Porque Também. não pode ficar na dependência de E o Maracanã. Rio tinha a né? característica de sempre colocar grandes públicos, né? Principalmente no Maracanã. Agora, Depois- decepcionante, né? É a média de público do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, né? 6 mil torcedores por jogo, num estádio que cabe 20 mil, que é a Ilha do Governador, né? O Flamengo precisa seriamente tomar uma providência em relação a isso, baixar o preço do ingresso, montar um time de Não fato pode se competitivo. apequenar, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo. Esses times têm que jogar no Maracanã. Isso. Entendeu? mando de No campo estádio deles é grande, né? O Vasco tem São Januário, né? Destacar pontos que foram fundamentais nessa conquista do Corinthians, né? A solidez defensiva, que é uma identidade que o Corinthians criou já há muitos anos, talvez seja o único time Na brasileiro que tem verdade, uma esse identidade. Corinthians não é o Corinthians do Carille. Esse Corinthians é o Corinthians do Tite, né? Do mano do fez Tite isso e do com a- Carille. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, o Carille é um discípulo desse time. Está dando né? continuidade a essa Dando filosofia continuidade. vencedora, né? É uma de estrutura montar montada, time. inclusive, desde 2012, né? Quando conquistou a Libertadores. Em 2008, foi em 2008 o Corinthians caiu, 2007 ele 2007, caiu, vence a Série B. aprendeu, em 2008. Isso. se organizou e está aí, diferente do Fluminense, por exemplo, que deixou passar esse ano só para expor jogadores para venda. Quer dizer, hoje nós, torcedores do Fluminense, estamos felizes por não cair.
Quer dizer, isso não faz... É um pensamento muito muito abaixo, muito pequeno pequeno, né? para um gigante do futebol, como é o caso do E Fluminense. o Fluminense valorizou muito a conquista do Corinthians da forma como foi de virada, porque foi um time que não se intimidou com a presença da torcida, abriu o placar com 2 minutos de jogo, pressionou. O Abel Braga já dizia no início do jogo, né? Meu time é um time chato, difícil de ser batido. O Corinthians vai ter que jogar muito para conseguir virar. E foi o que aconteceu. O segundo tempo, com 2 gols do jogo em 3 minutos e meio. Os 2 gols conseguiu a virada. relâmpagos, né, e tal, merecido, Exatamente. extraordinário. E mesmo assim, o Fluminense tem um dos artilheiros do Campeonato o Brasileiro. Henrique Dourado, Henrique né? Dourado, vem fazendo Bem, gols aí. temos que parabenizar a imensa nação corintiana, né? Esse Corinthians que tem realmente feito história, né? Nessa década, né? E acredito que os outros precisam se repensar. Que se sirva de reinventar. exemplo, né? Sirva de exemplo. Principalmente pela estrutura que o Corinthians favorece ao futebol, muda um pouco a filosofia do futebol brasileiro. Agora, Esse tem um trabalho. tema também que eu acho interessante, a gente só tem 2 minutos, mas eu gostaria de abordar. Saíram notícias, né, de que a Justiça Americana e o Ministério Público norte-americano têm investigado aquele escândalo FIFA Gate. Sim. Né? E que naquele escândalo a Rede Globo de televisão teria pago propina, corrompido o processo, não sei o que e tal, né? E já tem uma testemunha, né? É verdade, uma investigação muito efetiva, Rigorosa, né? muito rigorosa, que se de fato apontar esse envolvimento, né, da emissora detentora dos direitos de transmissão na Copa do Mundo com pagamento de propina. Não, mas não foi só na Copa do Mundo, foi Taça Libertadores, Isso, direito de Copa transmissão de competições, Sul-Americana, Todas né? as competições. Deve trazer Internacionais. uma punição expressiva, forte, para quem acha que é a dona do futebol brasileiro começar a andar no trilho correto. E além disso, não é nem só a Globo, outras emissoras também estão envolvidas Mas não nesse esquema, nos né? interessou mais a questão da Globo, porque a Globo É o Brasil, monopólio né? geral, né? A Televisa é lá do Mexicana. Do Mexicana, México, Fox dos Estados Unidos. Norte-americana, Mas, inclusive, tem um dado aí que foi colocado pelo colaborador, que é o seguinte: 2 dias depois da prisão do Zé Maria Marim, a Globo demitiu aquele que seria apontado como o sujeito que fazia o pagamento da propina. Então você veja, é um negócio Evidências que fortíssimas, né? é um negócio que pode mudar muito a questão do futebol. Exatamente. Até porque a Globo detém exclusividade em cima de determinadas competições. Quer dizer, você quer assistir o Campeonato Brasileiro, só se a Globo Só transmitir. se a Globo, Que o monopólio seja rompido e que, de fato, outras emissoras de televisão abertas e fechadas tenham o direito de transmitir. Ninguém é obrigado a assistir o canal depois do 9. Verdade. Quer dizer, é um escândalo que pode trazer algo de bom para o futebol brasileiro. É verdade. É um sinal já, né? Não pro futebol brasileiro, mas sim pro futebol mundial, Mundial, principalmente. mas no com- nosso caso com aqui no mulher. Brasil, entendeu? Porque você veja, quem sabe com isso tudo a gente acaba com essa besteira de botar jogo depois de novela, 10 horas da noite, mudar horário. Jogo no Rio sempre foi 17 horas. Isso é da tradição do Quantos carioca. finais de Campeonato Brasileiro a gente teve às 18 horas, por exemplo, às Exatamente. 17 Que horas? o torcedor né? brasileiro volte a ser respeitado, né? E tenha o É. direito de escolher qual é o canal de televisão que ele vai escolher para ver o time do coração. Vamos esperar para ver, né? Seria tão bom, né? Eu, torcedor do Fluminense, não tá passando no canal X, bota no canal Y. Você, torcedor do Corinthians, quer assistir, vai assistir lá. Direito entendeu? de escolha. Direito de escolha que todos nós temos, né? Bem, mas esperar os fatos, né, que vão surgindo, né? Porque o fato é um troço danado, né? Ele parece assim teimoso, né? Ele some, daqui a pouco volta, não sei o quê, e Com não o tempo adianta. as né? bombas vão começando a explodir É e verdade. a gente se E surpreende. tomara né? que contra fatos não existam argumentos. É verdade. Aliás, teve um lance muito interessante, né? Logo depois a Globo soltou uma nota dizendo que passou 2 anos investigando. Eu nunca vi um investigado investigar. Eu também Mas, nunca. Enfim, são coisas, né, que acontecem por aqui. Mas olha, primeiro, parabéns a essa imensa nação corintiana. Título merecido, entendeu? O Corinthians realmente, como diz o seu hino, tu és grande. Né? É um time que nasceu sob inspiração inglesa. Isso, né? verdade. É, Corinthians Team.
É por isso que é Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Teve que botar que era paulista, senão não podia confundir. Então, parabéns a todos os torcedores do Corinthians, as outras torcidas que tentaram chegar, mas não foi possível, né? E no próximo programa nós vamos discutir um pouquinho, talvez já a definição de alguns que caem, né? Eu tenho a impressão que o meu prognóstico vai se realizar. Eu concordei mas deputado, naquele dia. Vamos aguardar para o próximo programa, né? E Veremos. se Deus quiser, a Tribuna Livre volta no próximo sábado.